Uma boa noite a todos os que estão presentes assistindo. Como hoje é sexta-feira, a nossa Casa Espírita Maria de Nazaré é dia de palestra evangélica a partir das 7 da noite e depois às 8 nós teríamos o curso de apometria, com as atividades presenciais suspensas. Em decorrência da pandemia do coronavírus, estamos então realizando a palestra evangélica virtualmente. O tema que iremos desenvolver para a nossa reflexão está contido no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que não saiba a mão esquerda o que faz a direita. E o item são os itens 5 e 6. Cujo título é O Óbolo da Viúva. Antes de darmos início, assim, nós vamos fazer uma oração. Fechando os olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Rogamos o amparo e a orientação e a inspiração dos mentores amigos para trazer a mensagem, a palavra amiga aos nossos amigos e irmãos, que assim seja, graças a Deus. E falando em Covid, amanhã nós temos a palestra, às 20 horas, do Dr. Marcos Molina, que vai abordar exatamente esse assunto, Covid-19, tratamento e prevenção. Fica o convite para que possamos prestigiar a palestra do nosso amigo. E tirar nossas dúvidas, não é? Tem muitas dúvidas que muitas vezes a gente ainda tem, e aí é uma oportunidade de aprendermos sempre um pouquinho mais. Então, e a palestra do Delci, que seria na terça que vem, houve um reagendamento da palestra para o dia 21. Então não vai ser na próxima terça, que seria dia 14, mas na outra, que será da parte dele, a última palestra musical que ele vai fazer no mês de julho. Então nós ficaremos com a última palestra, dia 21. Ainda está cedo, então depois a gente vai falar mais e divulgar um pouquinho mais. Então o tema é esse, o óbolo da viúva, que está dentro do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nessa passagem evangélica, Jesus com seus discípulos encontram-se em um templo e veem algumas pessoas fazendo suas doações, suas oferendas, e vê que algumas pessoas de posse fazem a doação com a mão cheia, não é? Significando que doam uma quantia razoável, uma quantia muito boa, não é? Fazem ali a sua oferenda no templo. Por outro lado, também é vista uma senhora viúva, certamente com dificuldades financeiras, sem posses, e no entanto ela deposita para doação uma moedinha, uma moeda. E aí então, nessa passagem, o Cristo, Jesus, chama seus discípulos e para ensinar, diz a eles que mais vale a única moedinha que a viúva depositou para doação do que a mão cheia do homem rico. E o argumento é que aquela doação que o homem rico faz de mão cheia, para ele aquilo não faria falta, porque ele tem muito, então seria um excesso. Mas que a moeda que a mulher está doando é tudo que ela tem, que embora seja somente uma moeda, tem um valor, um mérito maior, porque é tudo que ela tem. Não é o excesso, não é a sobra, mas é tudo que ela possui. E que então o Cristo ensina que mais vale e tem mais mérito a ação
da mulher viúva, que é a ação do homem rico, que dá a mão cheia de moedas. Então, Cristo está ensinando para nós que o que importa e o que vale verdadeiramente, espiritualmente falando, não é a quantidade que nós doamos de dinheiro, de moedas, mas é o sentimento que temos na nossa intimidade, como quando fazemos a oferenda, não é? Então, se é em termos de quantidade, pouco ou muito, não é isso que vai importar, mas é o sentimento que nós temos na intimidade quando fazemos a oferta, a oferenda, nesse exemplo, nesse caso, não é? Então tem várias coisas para serem analisadas, tanto de um lado quanto do outro. Então, analisando a situação do homem de posses, no caso do homem rico, que faz sua oferenda, sua oferta, à mão cheia, então fazendo uma doação razoável, considerável, também vai depender do seu sentimento que ele carrega na intimidade. Então, nós vejamos que se a pessoa de posses faz a sua doação ali no templo, mas o faz com boa vontade, com bom sentimento, com boas intenções, para ajudar a quem necessita, embora não seja tudo o que ele tenha, mas com esse sentimento nobre no coração, é importante considerar que tem grande mérito a atitude e a ação dessa pessoa. Porque o sentimento dele é um sentimento de nobreza, de pureza, de bondade, do desejo de ajudar verdadeiramente. Então, tem grande mérito também, espiritualmente, a ação, nesse caso, desse homem rico, desse homem de posses. Num outro caso, quando ele faz a sua doação, a sua oferenda, a sua oferta, com a mão cheia também, entretanto, na sua intimidade, o sentimento é fazer aquele ato, aquela ação, para ter visibilidade, para que as pessoas vejam como ele é generoso, né? Para que ele seja bem visto perante a sociedade. E, por outro lado, ele considera também que para ele aquilo é o mesmo que nada, é uma migalha. Então, nesse caso, o sentimento já será diferente. Então, o mérito será muito pequeno em comparação à situação anterior que nós falamos. Mas não terá mérito nenhum? Terá mérito sim, mas será muito menor. Porque toda ação no bem, embora não seja aquela atitude da caridade incondicional, sempre tem algum mérito. Porque, independente do nosso sentimento, aquela ação vai estar ajudando alguém, vai estar beneficiando alguém, e isso sempre tem algum mérito. Uma outra situação é aquela pessoa de posses, que tem muito dinheiro, e que nem o resto da sua mesa ela faz questão de dar. Ela prefere dar para os cães ou jogar no lixo do que dar, ainda que seja a sobra, o excesso. Então é uma terceira situação de uma pessoa de posses, diferente das outras duas, que também de posses, uma dá de toda boa vontade, com a intenção de ajudar, e a outra que faz com a intenção de ganhar algum mérito, alguma vantagem social, e a outra que não dá nada. Então são três situações de uma pessoa rica que são diferentes. Do outro lado, nós temos a situação da viúva, da pessoa desamparada, desassistida, então a pessoa pobre, e que ela, tendo só uma única moeda, vamos dizer R$1, ela faz a sua oferta, a sua oferenda lá no templo. E a lição fala que como é tudo que ela tem, então tem muito mais mérito. Bom, nesse caso, vamos refletir o seguinte. Então vamos dizer
que a viúva tenha só aquela moeda, mas no íntimo dela, ela pensa assim: eu não tenho nada mesmo, essa moeda não vale nada, então eu vou jogar essa moeda aí, pelo menos as pessoas vão ver que eu estou dando alguma coisa, mesmo eu não dando nada. Então vocês vejam que no íntimo dela não tem aquela pureza. Ela está dando aquela moeda porque ela sabe que não vale nada, embora seja só a moeda que ela tenha. Mas como o valor é diminuto, quase nenhum, então ela também não faz questão de depositar. Outra situação é aquela que ela faz a doação da moeda, mas visando um interesse pessoal, que alguém veja ela fazendo aquela doação, se penalize com a situação dela e vá ajudá-la. Então ela está com segunda intenção. E a terceira situação é ela doar aquela moeda, mas com pureza de sentimento, de boa vontade, querendo também colaborar, mesmo não tendo nada, não é? Demonstrando assim total e completo desprendimento. Então, nesse caso, essa terceira situação é a que tem maior mérito entre todas. Mas nós vemos que cada uma das situações, tanto de um lado da pessoa que não tem nada, quanto da outra que tem bastante, são distintas. Então, na realidade, o que é que nós percebemos nesse quadro? Que nós temos aquela situação primeira, que é de a gente fazer para o nosso semelhante aquilo que nós gostaríamos que o semelhante fizesse para nós. Então, é dividir o pão, né? Eu tenho um pão, né? E aí eu vejo uma pessoa necessitada e desassistida. O que eu faço? Eu divido o pão, dou metade para essa pessoa e fico com a metade e como. E nós dois comemos o pão. E nós dois ficamos felizes. Então nós estamos compartilhando, dividindo, e assim todos ficam felizes. Uma outra situação, e aí vai um passo além, e aí aqueles que agem assim já estão um grau a mais em termos de iluminação espiritual, é aquela pessoa que ela tem só uma quantia que dá só para ela, né? Que dá só para ela, né? E aí ela pega e dá para o outro, ela fica sem, né? Então seria alguma coisa semelhante ao da viúva que dá só a moeda que tem. Então ela tem só um pedaço de pão, não é um pão inteiro, só um pedaço. Entretanto, ele vendo uma pessoa muito necessitada, ele dá para o outro e fica ele sem. Então é uma outra situação. Então a pessoa demonstra renúncia, né? Ela demonstra a prática de um ato de sacrifício, sacrificial. Tem bastante mérito, tem mais mérito até do que as anteriores, né? Entretanto, ainda tem muito mais mérito, não é? E demonstração de muito maior evolução espiritual e de iluminação espiritual, numa situação em que a pessoa dá aquilo que tem, e é só aquilo que tem, não dá nem para dividir, porque é só pouquinho, então dá tudo, né? Contudo, o seu sentimento na sua intimidade não é de sacrifício, porque faz aquilo com amor. Então, no exemplo anterior, eu disse que seria com sacrifício. Seria sacrificial, então, com sacrifício. Nessa outra, ela também dá o que tem, e é só isso, mas não é com sacrifício. Porque o seu sentimento íntimo é o de amor puro. E quando o amor puro existe dentro da criatura, tudo que ela faz não é com sacrifício, mas é com alegria. Então, nesse exemplo que eu estou falando agora, é o de fazer com alegria, é a criatura que está vivendo a lei do amor, vivendo o amor puro que é Deus dentro do coração do ser. Então, nesse caso, corresponde a atos de espíritos já iluminados, porque eles não sentem como sendo sacrificial, não é? Mas com alegria, porque
já está ciente, já está consciente que Deus tudo provê, que não precisamos nos preocupar com o amanhã. Então a pessoa dá com alegria, na certeza que não precisa preocupar, porque Deus é tudo que existe, não tem com que se preocupar. Então já está desprendido da matéria, já está desmaterializado. Exemplo disso para nós aqui pertinho é o Chico, que não se preocupava com nada disso. Não é? Exemplos tem vários. Ele ganhou relógio uma vez, um relógio assim de pulso e tal, e o Chico não ligava para nada disso. E aí ele pegou e deu para outra pessoa que estava precisando de um relógio. Sempre aparece quem precisa. Mas há um outro quadro, um outro relato envolvendo o Chico também, demonstrando completo desprendimento das coisas da matéria, que o Chico estava lá na casa dele quando surgiram algumas irmãs, não é, que tinham muita afeição por ele, não é, irmãs da doutrina espírita, e elas fizeram uma arrecadação entre elas no grupo e fizeram um cheque, era um cheque grande, um cheque vultoso. E aí elas foram lá na casa do Chico. Chegando lá, elas disseram assim para o Chico que queriam que o Chico aceitasse aquele cheque, entregaram para ele, né, que era dele, que podia ficar, que elas ficavam felizes se o Chico aceitasse. E o Chico ficou muito constrangido, com aquele cheque na mão, e dizendo que talvez elas poderiam dar para quem precisasse mais, mas elas falaram que ficariam muito ofendidas se o Chico não aceitasse. E o Chico, constrangido, depois de muito custo, de muita conversa, ele falou assim: bom, e eu posso fazer o que eu quiser com esse cheque? Eles falaram: claro que pode, Chico. O cheque nós estamos dando para você, o cheque é seu. Você tem liberdade para fazer e usar como você bem entender. O Chico, então, pegou e disse para elas, com o cheque na mão. E o cheque era grande, um cheque vultoso. Ele disse para elas assim: então, minhas irmãs, vamos fazer o seguinte. Vocês vêm amanhã aqui, nesse mesmo horário. Elas disseram, então, não, nós vamos vir amanhã aqui, sim, não tem nenhum problema. Bom, no dia seguinte, no mesmo horário, as irmãs vieram e retornaram lá. E aí o Chico disse para elas, então agora nós vamos para um outro lugar. E foram todos, não é? Chegando no local que o Chico havia dito que as levaria, era, na verdade, um hospital de Ranceniano, cuja irmã que cuidava vivia sempre às voltas com muitas dificuldades, porque é muito custoso cuidar, tratar, alimentar, medicar os vários atendidos daquela instituição que cuidava das pessoas com lepra. Chico foi recebido com muito carinho, era muito conhecido, ele sempre ia lá quando podia, sempre tinha uma palavra amiga, amorosa, de conforto, consoladora para todos aqueles irmãos que passavam por aquela situação tão aflitiva, expiação tão dura, orientando a todos, né? Então, a senhora que era a responsável ficou muito feliz com a presença do Chico ali, acompanhado daquelas irmãs, não é? E então, o Chico disse para essa irmã, responsável pela instituição, que estava ali na condição de mero intermediário e de portador. Portador do cheque que ele entregou na mão daquela irmã, responsável pela instituição, dizendo que estava entregando aquele cheque em nome daquelas senhoras que o estavam acompanhando. Quando a mulher olhou o cheque, aquele cheque grande, polpudo, quase caiu para trás. Ficou muito agradecida,
agradeceu aquelas irmãs, não é? Porque o Chico havia dito que não era ele que estava dando, mas que eram aquelas irmãs. Elas ficaram muito felizes, agradecidas. Então, depois disso, eles foram embora. O que nós concluímos dessa atitude do Chico? Total desprendimento. Nem mesmo ele se importava em receber qualquer elogio por aquela ação. Ao contrário, com a atitude dele, ele transferiu aquele mérito, aqueles elogios, aqueles agradecimentos àquelas irmãs. Porque ele poderia muito bem nem falar nada para elas, pegar o cheque, levar lá, só ele, ganhava um monte de elogios, ele sairia feliz ali, com o ego lá em cima. Não, Chico não teve esse tipo de atitude. Ao contrário, demonstrou completo desprendimento e humildade, não é? Então a lição do Cristo, quando ele aborda esse quadro, porque o Cristo nunca perdeu uma oportunidade para estar ensinando aos seus discípulos. Qualquer que fosse a circunstância, ele aproveitava a situação e o quadro para ensinar, como ele fez nessa passagem, explicando a respeito do verdadeiro valor das nossas atitudes. E que não importa a quantidade que nós doemos, mas o que importa é a qualidade dos nossos sentimentos ao praticarmos a ação. E que o mérito real e verdadeiro é pela demonstração da conquista dos valores imperecíveis. Porque a nossa atitude demonstra se nós já conquistamos verdadeiros valores espirituais e morais ou não. Então que esta nossa atitude, esta nossa ação não passa de um teste, não passa de uma prova, e que dependendo do sentimento que nós temos em nossa intimidade ao praticarmos a ação, é que vai demonstrar o verdadeiro grau da nossa elevação espiritual. A atitude nossa em qualquer dessas situações, exceto daquela que nem o resto da mesa dá, que prefere dar para os cães ou jogar fora, que aí é uma outra coisa, que aí a pessoa demonstra egoísmo, orgulho, aí é outra história. Mas nas outras todas que eu exemplifiquei, todas têm mérito. Mas o grau do mérito de conquista e de valor moral e espiritual é que difere. Não é? Então, nesse exemplo que nós demos do Chico e da viúva ou da pessoa rica que dá com pureza de sentimento, não é? Inclusive nem sentindo que há qualquer sacrifício na atitude, mesmo dando tudo o que tem, esse é o grau máximo de demonstração de evolução espiritual. Porque demonstra completo desapego, completo sentimento de desinteresse, de desmaterialização e até de despersonalização, significando estar vivendo em unicidade com o Pai, estar vivendo em unidade com Deus na lei do amor e da caridade. E o sentimento nessa situação da criatura é sempre o de alegria. Porque Deus nos dá tudo. Tudo. Tudo o que nós temos e o que não temos. E o que não temos. Tudo o que nós sabemos e o que nós não sabemos, porque ainda nós vamos saber. E o que nós não temos, nós vamos ter. Então Deus nos dá tudo. Tudo o que existe, que nós nem sabemos que existe, Deus nos dá. Então Deus nos dá tudo com sacrifício? Não. Deus nos dá tudo com alegria. Por quê? Porque é com amor que Ele dá. Não é? Então o nosso sentimento, que é de amor na prática dos atos, esse é o sentimento de sublimação sobre a matéria. Então, é o espírito demonstrando a sublimação completa e total sobre a matéria. Aí é um espírito já
vamos dizer, despersonalizado, desmaterializado e já vivendo na luz. Espíritos que alcançam esse grau de iluminação só reencarnam ou só encarnam para exemplificar, para nos ensinar, para dar testemunho. Porque eles já aprenderam o grau máximo. Então são aquelas criaturas, vamos dizer assim, que já fizeram um pós-doutorado. Fizeram um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. E nós estamos ainda no primeiro ano do ensino fundamental, se não for no pré-primário. Se não for no pré-primário, ainda com apego, né? É meu, eu não dou, ou então eu só vou dar o resto, nem o resto. Né? Entretanto, não é? A gente chega lá. A estrada é longa? É longa. Quanto é longa? Bom, se eu falar o quanto é longa, vão desanimar, mas nós vamos chegar. Então, para efeito de comparação, vamos dizer que a distância que nós nos encontramos no reino humano, no mundo de expiação e provas, para um Cristo, não é? Cujo reino é o reino crístico e o mundo é o mundo divino ou celeste, a distância é a mesma que nos separa de uma pedra no reino mineral. Porque no reino mineral, a pedra passa quanto tempo para chegar ao próximo reino, que é o reino vegetal? A pedra passa um tempo, eu diria, indefinível. E o vegetal, para evolucionar e chegar ao próximo reino, que é o reino animal, passa quanto tempo o vegetal? Eu diria um tempo incontável. E o animal, no reino animal, ele passa quanto tempo para chegar no reino humano? Eu diria que o animal, do reino animal, leva um tempo incontável para chegar no reino humano. E no reino humano ele inicia no mundo primitivo, que passa um tempo longuíssimo para chegar depois no próximo ciclo, que seria o mundo de expiações e de provas, que é onde estamos. Quanto tempo passou? Bom, um tempo incontável, porque é muito tempo. E de onde nós estamos para chegar ao reino crístico? Eu também diria que é um tempo incontável, é longuíssimo, mas nós vamos chegar lá, todos nós. Isso é o que importa. Talvez alguns demorem um pouco mais retardatários, mas ante as leis divinas, dentre elas a lei do progresso, todos obrigatoriamente chegarão a esse nível, a esse patamar. Então, eram essas as considerações que eu teria para fazer a respeito desse tema, o óbolo da viúva. Mas antes de terminar, eu só gostaria de reiterar, não é, que amanhã, sábado, dia 11, a Fabiana e o Sérgio estarão lá na nossa Casa Espírita, das 15 às 16h30. Então, quem puder, tiver possibilidade e oportunidade, de levar lá a sua doação. E a lição de hoje é mais ou menos essa, né? De fazer lá a sua doação, que seja 1 quilo de alimento não perecível, o que quer que seja. Mas pode ser também, por exemplo, uma roupa usada nova, ou calçado, um cobertor, que estamos agora no inverno, também pode ser um cobertor, usado ou novo, de preferência se for usado,
que esteja lavado, limpo, né? Para facilitar depois, para não ficar o serviço para a Fabiana ter que lavar e tudo, né? E isso vai ajudar muitas pessoas, muitas famílias desassistidas e carentes, e que, sobretudo agora, com essa questão da pandemia, do isolamento social, muitas pessoas não têm nem o mínimo, não é? E algumas têm menos que o mínimo, porque estão em situação de rua, e aí então um cobertor que recebam, ou o que quer que seja, um agasalho, uma roupa, vai ajudar muito. Então fica aí, para todos nós, não é? Esse pedido para que possamos, cada um de nós, ajudar naquilo que pudermos. Tá certo? Amanhã, às 18 horas, a Vânia e o João é que farão a palestra. E às 20 horas, o Dr. Marcos Molina é que irá fazer a palestra. Quem quiser já deixar suas perguntinhas, já vai anotando para depois da manhã formulá-las. E no domingo estaremos aqui mais uma vez. Então vamos fazer uma oração para terminarmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que Deus ilumine os nossos lares e os lares de todos nós encarnados neste lindo planeta e que nos abençoe a todos, derramando suas bênçãos sobre todos nós. Que assim seja. Muito obrigado e até domingo, se Deus quiser.